Bom dia a todos. Hoje nós estamos recebendo o Lucas Endrigo e nós estamos conversando como que eu ia apresentar a palestra dele, já que é sobre o silêncio. Então disse que era para eu ficar quieta, mas todo mundo ia ficar olhando para a minha cara, então resolvi falar, tá? Então ele vai falar para a gente como silenciar, um tema bastante curioso. Seja bem-vindo, faz a prece para a gente. Obrigado. Antes de nós falarmos então sobre o silêncio, né, que parece uma coisa paradoxal, conflitante, né, nós vamos harmonizar. Qual é a forma que a doutrina, né, e qualquer outra religião que se diga religião usa para harmonizar? Né? Harmonizar o nosso corpo, harmonizar a nossa mente, harmonizar o ambiente que a gente se encontra. Né? Então, nesse momento, eu vou pedir que fechemos os olhos por alguns instantes e busquemos aquilo que é básico dentro de uma religião, dentro especialmente de uma casa espírita, onde a harmonia se faz com esses nossos amigos que eu não vejo com os olhos físicos, mas que de alguma forma eu sinto a sua presença salutar, que promove saúde, que promove cura, que promove regeneração, pura e simplesmente porque ao fechar os olhos, eu estou em sintonia com eles. Aqueles que prepararam esse ambiente e aqueles que especialmente zelam por cada um de nós, não porque nós somos especiais, mas porque necessitamos da sua ajuda, tanto quanto eles no passado também necessitaram da nossa, como uma troca divina, como uma troca abençoada. Agora nós podemos estar aqui. Agradecemos imensamente a oportunidade de abrir um pouco mais o nosso leque de conhecimento, abrir um pouco mais o nosso coração para receber e relembrar os ensinamentos dos mestres Jesus, do codificador e dos espíritos que nos auxiliam nessa grande tarefa de esclarecimento, de luz. Muito obrigado. Quando vocês fecharam os olhos, né, houve uma atitude antes de fechar os olhos. Uma atitude que é o tema da nossa palestra de hoje. Né? Quando vocês olharam lá, o tema é peixe, né? O tema é... Vamos falar sobre peixes. Né? Embora nós já tenhamos falado aqui sobre evolução, né, hoje não é esse o tema. Né? O tema de hoje tem a ver com algo muito básico e que nos traz aqui, de alguma forma, sem a gente perceber. Né? Como ele é necessário, nós vamos entender também, e o porquê ele é necessário em nossas vidas, nas nossas atividades diárias. Né? Não no momento do nosso desencarne, né? Porque eu vou falar assim, eu vou silenciar mesmo quando eu desencarnar? Será? Será que nós vamos silenciar quando desencarnarmos? Essa é uma questão já a ser respondida. Né? Será que você silencia quando fecha os olhos? Será que é possível silenciar quando você fecha os olhos? Vamos fazer uma experiência então. No dia a dia, quando você se colocar, né, atarefado demais, tenta fechar os olhos. Muitas vezes as suas pálpebras vão fazer assim. Querem piscar involuntariamente. Já passaram por isso? Isso é sinal de ansiedade. É a hora de repousar. Acontece que isso não é uma necessidade nossa, do momento atual, e nós vamos falar sobre o momento atual especificamente, né?
enquanto sociedade brasileira que nós estamos passando, mas também vamos falar sobre o problema da ansiedade num contexto maior, né, no contexto de humanidade. Essa figura atrás é um lago de carpas. Vocês conhecem carpas? Uma espécie de peixe, né? E esse objeto, lago de carpas, é usado dentro de um outro objeto chamado jardim zen budista japonês, né? Vocês já pararam para observar, tiveram a oportunidade de observar uma carpa nadando, né, dentro de um jardim? O movimento dela é muito harmônico. Parece que ela está desenhando o movimento da própria água, a própria fluidez da água, né? Quando você se coloca frente a esse objeto, lago de carpas, ele de alguma forma, um objeto de concentração para mim. E eu consigo baixar a bola. Eu consigo aquietar. Tal qual essa atitude de prece que nós tivemos agora há pouco. Então eu sento em frente a um objeto, conversávamos sobre pescaria agora há pouco ali na frente. Eu particularmente não gosto, mas meu pai me levava quando era criança. E ali existia um objeto de concentração também, né? Olhar os movimentos da água, olhar os movimentos do peixe, de alguma forma concentrar numa atividade, te acalma, te aquieta. E por que eu não consigo isso no dia a dia? Será que é um problema só meu? Bom, essa tradição é milenar. Essa tradição usa um lago de carpas, por exemplo, desde sempre. Então não é um problema só meu, não é um problema atual, né? É um problema que sempre existiu, o problema de lidar com a ansiedade, né? Querer fazer tudo ao mesmo tempo e não conseguir focar. Então, quando você se senta, você consegue focar, não só em frente à pescaria, mas qualquer outro objeto de concentração. Ah, mas isso é coisa do Oriente, não tem nada a ver com a minha vida. Será? Vamos passar para o próximo slide. Existe um mestre, né, que todos nós seguimos, um mestre em comum. E ele dizia o seguinte, ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Marcos 6:31. Está no Evangelho de Marcos. E, sabiamente, Emmanuel resgata essa passagem para nos mostrar uma mensagem no livro Pão Nosso, da necessidade que o Mestre Jesus tinha de repousar com alguns dos seus apóstolos. Não era todo mundo, não, né? Mas ele chamava, de quando em quando, algumas pessoas para repousar. Tinha lago de carpas lá? Provavelmente não. Mas tinha um jardim de oliveiras, né? Tinha um deserto no qual ele ficou por muito tempo. Então, Jesus também via essa necessidade do repouso e do aquietamento da mente de vez em quando. E era uma prática cotidiana. Assim como Emmanuel disse, essa é uma necessidade. Né? Uma necessidade que ele via e passava para o seu grupo. Agora imagine, né? Nós estamos aqui, nós conseguimos administrar os nossos grupos familiares, nós conseguimos administrar os nossos grupos de trabalho. Essa é uma dica para administrar grupos. Como ele administrava um grande grupo em peregrinação, de vez em quando ele tinha essa necessidade. Vamos parar por aqui, vamos repousar. Se ele, o grande mestre, fazia isso, nós não podemos. Nós não temos tempo. Normalmente a gente, hoje, né, encara o silêncio dessa forma aqui. Ó. Vocês conhecem essa tela? Será que eu já fiz isso? Não? Bom, tem uma função dentro desse aplicativo conhecido, causa de muita guerra, causa de muita paz, né? Silenciar notificações para 8 horas, uma semana, um ano. Essa capacidade de silenciar o outro é uma capacidade inédita, né? A tecnologia nos proporcionou isso, silenciar o outro. Olha que interessante. Será que clicando ali naquela opção, escolhendo essa opção, você realmente silencia o outro?
Ou ele continua num outro plano que você não vê, carregado na tua própria mente? Jesus tinha um desafio de administrar um grande grupo, né? Nós também queremos administrar grupos, virtualmente, fisicamente, né? Só que a tarefa que nós temos, nós transferimos o silêncio. Ó, você precisa ficar quieto, não eu. A ideia é essa, né? Então eu tenho o poder nas minhas mãos de silenciar uma pessoa ou um determinado grupo. Só se isso acontece realmente, eu já não sei. Esse instrumento aplicativo, né, ele é bom ou ruim? A sua mão é boa ou ruim? Os seus ouvidos são bons ou ruins? Instrumentos do corpo físico, instrumentos da ciência, da tecnologia. Qual é a diferença? Então é algo para a gente pensar em função do nosso tema silêncio. Se realmente eu consigo fazer silêncio através de um instrumento, mas ele é o mesmo instrumento, né? A gente pode fazer uma analogia com a nossa mão, com os nossos sentidos. Abençoados que somos pelos nossos sentidos, será que nós conseguimos lidar com eles? Né? Será que eu consigo administrar os meus próprios sentidos? Ou eu sou refém da minha boca, por exemplo? Né? Ou eu sou refém da minha fala? Ou eu sou refém daquilo que eu ouço e tenho que responder imediatamente? Né? Então, uma atitude de aquietamento, uma atitude de silêncio, vai muito além do que clicar numa opção, né? Ou simplesmente calar a boca. Então, qual é a outra dica que parece saída daquelas frases que você compartilha, mas é de uma obra espírita que você conhece? Vamos lá. Há um grande mérito acreditai, em saber calar para que o outro mais tolo possa falar. Isso também é caridade. Nossa, né? Saber calar. Então nós estamos usando um sentido, não é? Só que esse sentido, ele está sob comando da minha mente nesse momento. A diferença é que ele não bate pronto. Há um momento em que eu calo para que aquele que eu considero tolo possa falar. Né? E isso é uma dica, não é uma dica do Facebook, é uma dica de uma obra espírita. Né? Tem outras. Olha que interessante. Será que eu consigo? Aí. Saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar. Quase nunca isso acontece no nosso dia a dia. Né? Sempre você vai encontrar pessoas que caçoam. Sempre. Ah, não, eu tenho que me preservar. Eu tenho que trabalhar num lugar onde ninguém caçoa. Né? Eu tenho que trabalhar, minha família não pode haver nenhum tipo de conflito. Isso vai existir efetivamente? Jesus conseguiu isso? Ou ele nasceu exatamente num lugar de conflitos até hoje? Então, o exemplo que nós temos dessa obra espírita, aliás, tem mais um, olha que interessante. Não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem as pessoas que muitas vezes erradamente se julgam superiores a vós. Também não acontece. Nenhum dia. Né? Nem de um lado e nem do outro. Eu não estou nem de um lado nem do outro. Né? Não sou eu também que olho com ar de superioridade para os outros. Né? Só que o foco da nossa palestra hoje é como eu administro esses sentidos. Nós estamos falando sobre sentidos aqui. Né? Nós estamos falando sobre a fala, a boca, a forma como eu ajo através desse sentido. Eu estou falando sobre a audição, saber ouvir. Eu estou falando sobre a visão, saber ver. Mas essas dicas estão num livro de autoajuda? Não. Estão aqui, ó. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13.
Eis um merecimento que não é de humildade, mas de caridade. Pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. É aquela caridade que ninguém vê, nunca vai ver. Não. Justamente porque alguém pode ver o seu silêncio? Não. Alguém pode saber o que se passa na tua mente? Não. Então, nesse campo do comando dos nossos sentidos, nós estamos falando de caridade moral. Aquela que não vai fazer propaganda. Aquela que ninguém vai ver. Por isso ela não dá ibope. Né? Porém, existe um grande merecimento. Né? E interessante que esse capítulo, sabe como ele chama? Chama assim, ó. Não saiba a vossa mão direita o que faz a vossa mão esquerda. Ou o contrário, não me lembro. Ou seja, qual é o reflexo dentro do meu próprio corpo daquilo que eu não posso fazer propaganda? Né? Não tem como fazer propaganda disso. Né? Mas é importante que nós falemos, né, e consigamos refletir sobre isso. Né? Refletir sobre a capacidade de uma caridade que não vai ser reconhecida por ninguém. Normalmente eu espero algum tipo de reconhecimento. Só que esse reconhecimento não vai vir dos outros. É uma paz de espírito que você não pode comprar. Né? É uma paz de espírito que não pode ser adquirida. Ela pode ser acessada dentro de nós. Como é que eu faço isso? Me dá um exemplo prático. Como é que eu faço isso? O WhatsApp aí de novo. Você conhece esses macaquinhos? Todo mundo conhece do WhatsApp. Porém, eles são símbolos milenares também, de origem shintoísta japonesa. E ele é Mizaru, Kikazaru e Vazaru. Veja o que eles estão demonstrando aí. Eu vou fazer questão que vocês façam com a mãozinha também. Tá? O que ele está fazendo aqui? Ó, vamos fazer junto. As duas mãozinhas. Pode fazer. O que está fazendo? Fechando os olhos? Não, não é só isso. Simboliza, e exatamente essa palavra, né, Mizaru, simboliza não ter olhos para o mal. Não ter olhos para aquilo que eu considero mal. Quer dizer, o olho vai existir, o olho é perfeito, o olho é abençoado. Mas a forma como eu direciono ele, assim como eu direciono meus aplicativos, administro meus grupos, é uma escolha. Eu tenho livre-arbítrio nesse momento. E o segundo macaquinho? Pode fazer. Está tapando os ouvidos. Porém, significa não ter ouvidos para o mal. E, por último, e mais difícil, tapando a boca. Não ter a fala para o mal. Né? Só que você não usa assim no WhatsApp, provavelmente. Né? Se você sai, estou com vergonha. Né? Já foi ressignificado. Só que o significado original, esse simbolismo que é sagrado, né? Representa inclusive que a nossa mente é como um macaquinho também. Porque ela fica pulando de galho em galho. Então você tenta fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. Né? Um macaco inquieto. O que eu faço com esse macaco inquieto? Disciplina. Né? Porém, essa disciplina não é nada rígida. Ela é uma disciplina que ninguém vai ver. Você não vai fazer propaganda. Porém, o silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Meimei, Chico Xavier. Né? Então, eu quero perdoar. Eu quero perdoar porque isso me faz bem. Eu quero que os outros me perdoem. Mas há uma condição básica aí. Né?
Uma condição básica que não exige nem mesmo que você fale, que você peça desculpas, primeiramente, antes de falar. Cale. Veja se realmente isso vale a pena. Será que vale a pena esse elo kármico que eu estou construindo? Então eu silencio, isso já é uma forma de perdão. Né? Ah, mas eu estou esperando o outro até hoje vir pedir desculpa para mim. Resolveu? Resolveu alguma coisa para você? Ainda não. Criou mais uma pendência. Né? Mais um elo, mais um gancho que você joga talvez nessa vida ou vai jogar para frente. Né? O anzol do karma está jogando lá na outra vida. Eu estou esperando que o outro peça desculpas. Né? Porém, há uma outra perspectiva aqui. Né? A perspectiva é que o silêncio é a gentileza do próprio perdão. Vai um pouco mais básico, né? É uma atitude um pouco mais básica. E o nosso mestre? O nosso mestre calou muito mais do que falou. Os seus silêncios sábios são o atestado mais expressivo do seu amor pela humanidade. Né? Mas é você que inventou? Não. Joana de Ângeles está falando isso. E ela prova, muitas vezes, com passagens de Jesus, como essa aqui, ó. Vamos ver. Quem se lembra dessa cena? Posso dizer para você que eu, muitas vezes, assistindo um filme sobre a vida de Jesus, nesse momento bate uma pontinha de revolta. Se você for sincero, você vai concordar comigo. Nesse momento, Jesus está no Sinédrio. Sinédrio era a casa de leis de Roma em Jerusalém. É um dos momentos derradeiros, finais da trajetória encarnatória dele aqui na Terra. Nesse momento, ele foi vendido por um dos seus apóstolos, capturado e está sendo julgado, de alguma forma. E o que ele faz? Nada. Fica em silêncio. Para nós, para mim inclusive, que assisti várias vezes algumas versões dessa história, bate uma perturbação. Por quê? Por que esse homem não abriu a boca? Se a vida de Jesus é um exemplo para nós em todos os momentos, a gente precisa estudar esse em específico. Que talvez ele seja o mais importante, porque se me perturba, se cria uma indigestão emocional, né? Porque indigestão emocional é isso, uma certa revolta que você não consegue saber de onde vem, né? Mas é algo que te bota um movimento. Eu quero saber, eu quero fazer, eu quero entender essa situação. É o que a gente está fazendo aqui. Também estou atiçando vocês nesse momento para lembrar e resgatar dentro da sua memória emocional o que você sentiu quando Jesus silenciou nesse momento. Tem vários personagens aí. Né? Quem está de branco? Uma dica, aquele que lavou as mãos. Pôncio Pilatos. Quem está em primeiro plano aqui, que a própria Joana de Ângeles descreve, que teve um sonho no dia anterior e contou para o seu marido que ele ia cometer uma grande injustiça. É a esposa de Pôncio Pilatos. Jesus já está ali, nessa versão com a coroa de espinhos, sendo mostrado para uma turba, uma multidão lá embaixo de pessoas. E essa tela italiana se chama Esse Homo, ou seja, esse homem. É a frase que Pôncio Pilatos faz. É esse homem que vocês querem condenar? É uma indignação. Porque ele sabia, avisado pela esposa, que ele ia cometer algum tipo de injustiça, já para preparar a mente dele para o papel que ele tinha que desempenhar naquela história. Tá? Todo mundo tem o seu papel aí. Inclusive aquele que vendeu o mestre por 30 moedas. E que acabou, de alguma forma, sendo julgado pela história, como a própria consciência dele, nós não precisamos julgá-lo. A própria consciência dele o resgatou.
né? Porém, ele tinha um papel também. E porque Jesus, vendo toda essa articulação, todo esse clima, né, de revolta, o povo lá embaixo, Judas, ele silenciou. Perante a lei, perante a casa máxima de leis de Jerusalém. Há de se pensar também na intenção de Judas nesse ato, nessa ação. Como já trabalhamos aqui em outra palestra, inclusive. Mas se vocês não lembram, eu vou recapitular. A intenção de Judas era entregar o mestre, sim. Porém, a maior intenção dele, e hoje sabemos de um grupo de revolucionários, era que Jesus, naquele momento, mostrasse todo o seu poder, toda a sua glória, e resgatasse o povo da opressão de Roma. E dos sacerdotes também da época, né, mancomunados com Roma. Ou seja, uma revolução social política. Nada a ver com o que a gente está passando. Né? 2018 anos depois. Né? Nós, aqui, nesse momento, né, perante uma situação que é colocada externamente a nós, né, muitas vezes estamos no papel da turba da multidão. Perante a multidão, que já tinha uma opinião formada sobre tudo, o que Jesus fez? Silenciou. De alguma forma ele sabia que naquele momento, qualquer coisa que ele dissesse, não ia adiantar de nada. Com toda a sua sabedoria, ele soube durante toda a sua vida se colocar palavras muito sábias. Mas nesse momento ele não colocou palavra nenhuma. Porque ele sabia que se ele falasse qualquer coisa, 30 anos depois ele já estava esquecido. E nós estamos lembrando dessa atitude até hoje. Então, ao invés de um silêncio perturbador, ele é um silêncio que deve ser estudado por nós. Né? Concordam ou não concordam? De alguma forma, causa uma certa indigestão emocional. Né? Porém, naquele momento, parte da população queria um salvador, parte da população queria uma revolução social. E nenhuma das atitudes aconteceu, nenhum dos fatos aconteceu. Muito pelo contrário. O exemplo cristão que Jesus nos deu, né, obviamente cristão, era o silêncio perante uma confusão mental externa. Havia uma confusão ali. Não tinha WhatsApp, mas havia uma confusão mental, né, generalizada. Era Páscoa. E por que havia esse julgamento? Porque um dos condenados poderia ser libertado. E quem a população escolheu? Barrabás. Ok. Então, aí há um ensinamento. Há um ensinamento para nós. E não é um ensinamento de revolta. Né? É um ensinamento de sabedoria. É um ensinamento de sabedoria. Saber calar é uma dica do próprio Evangelho, é uma dica do próprio Jesus. Num momento onde as palavras não têm mais poder, as palavras não têm mais ação. Quando eu sei, né, que esse momento é possível? Quando você não tiver uma palavra que edifique, cala a sua boca. Nossa, que forte isso. Bom, é o conselho que Emmanuel dava ao Chico. Perante toda a sua trajetória na época, depois que ele o reconheceu como mentor espiritual, esse foi um conselho de sempre. E Chico acatou tanto que colocou essa frase na cabeceira de trabalho da tua mesa no Centro Espírita, que é a mesma que está ali, ó. Que é a mesma que está praticamente em todos os centros espíritas. Mas ela surge como uma tradição espírita porque ele seguiu à risca essa recomendação.
principalmente quando trabalhava dentro das suas mais de 400 obras. 400 obras psicografadas. Embaixo dessa frase. Ou seja, para que haja algum tipo de sabedoria ou intercessão do mundo espiritual na nossa vida, nada vai adiantar a revolta. Então, nós estudamos e descobrimos hoje por A mais B, que todos os exemplos, inclusive de Jesus e do próprio Emmanuel e Joana de Ângeles, nos diz que, para tomar uma atitude sábia, se é que eu quero uma atitude sábia na minha vida, essa aqui é uma frase básica, é uma ação básica. O silêncio é prece, e não à toa ele está ali naquele momento. Não à toa ele está nessa posição durante toda a vida, a manifestação de Chico sobre a Terra. Mas eu não consigo, mas é um exercício. Assim como ir na academia, para muita gente, e para mim, por exemplo, é horrível. Porém, o que eu ganho com isso? Eu tenho ganhos, tenho méritos. O mérito, o próprio Evangelho nos mostra. É um mérito da caridade moral. Mas ninguém vai ver ninguém vai ver esse corpo que você trabalhou na academia. Ótimo, perfeito. Aí está o desafio. Aí está realmente o desafio. O merecimento de uma paz de espírito realmente é um exercício. O reino de Jesus não era o reino que ele traria por uma revolução social, embora elas aconteçam paulatinamente. Mas ele não tinha o domínio disso. E se ele não tem, nós temos? Nós temos o domínio? Nós somos uma parte. Fazemos a nossa parte da melhor forma possível, de acordo com a minha consciência, desde que eu esteja aquietado para decidir calmamente. Que exista algo que eu possa decidir, mas a base é o silêncio através da prece. O que a gente vê atualmente é que nem sempre isso está se conseguindo acontecer, acontece dentro da nossa própria cabeça. Não acontece porque eu não sou capaz de aquietar. Eu sou ainda aquela mesma multidão. Aquela mesma multidão. Sem diferença nenhuma. Talvez a gente não condene Jesus fisicamente. Talvez sim. Depende de como essas informações chegam para mim. E o filtro que eu posso fazer para que elas se manifestem na minha vida. Então lembra, seus órgãos de sensações, seu corpo, sua mente, seu celular, são instrumentos. Sagrados? Sim, sagrados. Todos eles são sagrados. Agora, a forma como eu vou trabalhar sem a base do silêncio sempre vai ser inquieta e revoltada emocionalmente, se eu não tiver essa disciplina. E a recomendação de Emmanuel. Veja como a gente fala bastante sobre silêncio. Vocês ficaram quietinhos também, em frente a isso. Mas podem falar. Também, se tiver alguma dúvida, a gente pode esclarecer. Falar sobre silêncio é bem rico e bem necessário para nós. Esse momento que é uma crise perante as crises todas pessoais, financeiras, a gente precisa silenciar. Senão, ou é um salvador, ou uma revolução que não estão nas minhas mãos. Ok? Necessário ou não falarmos sobre isso nesse momento? O que vocês acham? Eu acho bastante necessário. Está ótimo. Possamos seguir essa recomendação, possamos, com a paz de espírito já instaurada no nosso coração, fazer qualquer coisa no mundo, qualquer coisa, desde que seja na base do silêncio, como uma prece. Tá joia? Muito obrigado pela oportunidade.